Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Então vamos lá falar um pouquinho de câmbio e taxa de juros hoje? Bom, então nós falamos sobre condições de paridade cambial, como a gente tinha comentado já agora na nossa segunda aula aqui de alinhamento. Então, o que são condições de paridade, né? Para a gente entender isso, a primeira coisa que precisa é saber o que é moeda, tá? Provavelmente é um conceito que você já domina, que ela é algo aceito por todo mundo como um meio instrumento de troca, por exemplo, a compra de mercadoria, compra de qualquer coisa. Uma unidade de conta, que eu vou comparar preços, né, de uma coisa com outra, quanto é que custa um tênis com uma calça, com uma camisa, enfim. Né? Ou uma reserva de valor, por exemplo, eu deixo o dinheiro guardado, eu tenho tantos mil reais guardados. Tá? E eu tenho uma pergunta para deixar para a gente debater. Por que não existe uma moeda única entre os países? Será que não seria mais fácil todo mundo adotar o dólar? Ou a libra? Ou o real? Então, aqui a gente tem um gráfico, tá? De preço e quantidade. Ok? Preço e quantidade. A gente tem a oferta de moeda e a gente tem a demanda por moeda. Ou seja, quanto maior a procura, maior o preço tende a ficar. Então, se eu pegar, fizer um deslocamento, tá, da curva de demanda, né, vem uma demanda desloca, tá? Vou tentar fazer uma linha aqui, ó. Deslocou para D linha, ou seja, aumentou a demanda, mais demanda por moeda, as pessoas precisam de mais dinheiro, tá? O que vai acontecer com o preço? Vou pegar aqui, que ele estava bem aqui, ó. O preço 1, ele vai passar para aqui, preço 2. E o preço 2 é mais alto do que o preço 1, tá? Inverso a mesma coisa, menor a procura, tá? Mais baixo é o preço. Então, se eu deslocar essa mesma curva de demanda aqui para baixo, ou seja, teve uma demanda menor por moeda, as pessoas não estão querendo essa moeda, automaticamente o preço dela cai, tá? E uma questão importante também é que uma expansão monetária ela vai o quê? Diminuir o preço da moeda, tá? Então vamos pegar aqui e vamos fazer uma expansão monetária. Eu tenho essa oferta, aumentei com outra oferta, tá? E aqui, ó, aumento de oferta. Automaticamente o P1 aqui, né? Aqui a gente vai para o P3, vamos botar P3 aqui, né? P3 ele é mais baixo, ó. Ele é mais baixo que o P1. Ok? E aí eu jogo uma pergunta. O que pode alterar a demanda e a oferta de moeda? Né? Vamos lembrar um pouquinho dos planos aí de expansão monetária. Endividamento, né? São coisas que a gente vai falar também durante a disciplina, tá? Mas isso aí a gente tem que dominar esse gráfico. Dominando esse gráfico, a gente consegue entender Brasil, tá bom? Bom, então a gente tem dois tipos de taxa de câmbio, tá? Que é a taxa nominal, que é essa taxa que hoje fechou a 4,30, tá? Então, vai dizer o preço em termos nominais, vocês não são em termos reais, é somente em termos relativos, ele não tem a ver com o poder de compra, tá? Não tem a ver, não é um câmbio deflacionado, tá? Então a gente não pode comparar o câmbio hoje com o câmbio de 10 anos atrás, achando que é a mesma coisa. Então, o dólar atingiu a mais alta, a alta histórica, tá? Não é bem por aí, tá? Você tem que deflacionar, tirar da inflação, você pode comparar com os outros anos e comparar o poder de compra, tá? Então, alguns jornais estão falando, olha, em termos nominais, esse é o maior câmbio histórico, tá? Por quê? Em termos reais tem a ver com o quê? Relação de preços de um produto, tá? Nacional e estrangeiro.
Então tem a ver com uma cesta de bens, tá? Não é uma cesta básica, tá? Mas vamos imaginar assim, o que que o brasileiro médio consome? O que que o americano médio consome? A gente mescla essas duas coisas e tenta achar um correspondente cambial, tá? O que que a gente faz muito quando viaja aí pelos países? Para facilitar essas conversões em termos reais, a gente vê quanto é uma Coca-Cola, tá? Uma Coca-Cola mais ou menos igual, tá? Em todos os países, então a gente compara em termos de Coca-Colas, termos salário, Coca-Cola, produto versus Coca-Cola, enfim, tá? Mas tem uma coisa mais sofisticada do que Coca-Cola, que é a teoria, né, da paridade do poder de compra, PPC, tá? Vocês podem encontrar ali artigos clássicos escritos pelo Bela Balassa, tá? Sobre paridade de poder de compra. E a gente tem o índice Big Mac, que é mais famoso, é o índice do The Economist, tá? Onde ele vai comparar o preço dos Big Macs e vai, com base nessa teoria de poder de paridade de compra, lei, né? Lei de paridade de poder de compra, vai tentar identificar quais são os câmbios mais altos e quais são os câmbios mais baixos e quais estão em equilíbrio. Então, se algo está muito distorcido da realidade, você compara o Big Mac com o câmbio real, o câmbio nominal, no caso, tá? Que você tem, e se ele está muito diferente, a tendência é que se iguale ao Big Mac. Então, se vocês entrarem aí nesse site, vocês vão conseguir visualizar o índice Big Mac para esse ano e a gente pode debater em sala futuramente também, tá? Mais dever de casa. Então, já comentei aqui apenas uma tela para vocês se situarem, tá? O que é importante da gente entender, tá? Do índice Big Mac? Ele não é algo que vai determinar ali a taxa de câmbio. Ele vai dar um cheirinho para a gente. Ele vai dar uma ideia do que pode acontecer no mercado cambial, porque ele possui falhas e não explica todas as forças. Mas vocês devem estar se perguntando, por que é índice Big Mac? Pô, é só você lembrar que o Big Mac é o único sanduíche que ele é igual no mundo todo. Então ele vai ter o quê? Qual é que é a musiquinha do Big Mac? Não sei se vocês, é da época de vocês, enfim. Uma vez tinha uma música do McDonald's que era assim, falava que era 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, tudo no pão com gergelim. Então essa é a receita do Big Mac para o mundo todo. É como se fosse todos os países consumindo a mesma cesta de bens que eu estava falando lá atrás. Tá bom? Então vamos seguir. Tá? Primeira coisa, tem que saber o que é valorização. Tá? Quando a gente tem uma valorização cambial, é só a gente olhar preço de tudo, né, fica mais barato. Então, quando o nosso câmbio está valorizado, né, igual essa semana teve aí o nosso ministro Paulo Guedes, né, cometendo gafe aí, falando de câmbio, é importante a gente saber, olha, câmbio valorizado, tudo importado fica mais barato. Porém, os nossos produtos ficam mais caros no exterior. Então há uma tendência de diminuição de exportações, tá? Mas vai depender de questões de competitividade. Existem setores que toleram câmbios mais valorizados do que outros. Já há setores que precisam de uma desvalorização cambial para se tornarem competitivos. Porque os bens produzidos no Brasil ou no país de origem ficam mais baratos em relação à moeda estrangeira e aí fica mais competitivo, aumentando exportação. Porém, produtos importados se tornam mais caros. Tá? Então, pode, dependendo da configuração da economia, pode até gerar uma inflaçãozinha aí, mas depende muito, a gente não pode determinar isso aí, tá? Sem estudo aprofundado. Bom, vamos chegar então no tipo de câmbio aqui fixo, tá? O câmbio fixo, ele vai ser determinado pelo governo. Então, se vocês quiserem procurar um pouquinho sobre câmbio fixo na Venezuela, vocês vão ver que até onde eu estudei câmbio na Venezuela tinham 3 taxas de câmbio fixas, tá? Uma para produtos supérfluos, outra para produtos básicos, outra para empresas exportadoras, enfim. Tá?
É um sistema bem complexo essa questão de câmbio fixo. Mas é só você entender uma coisa. O governo determina, tá? E toda compra e venda de moeda está na mão do governo. Vou abrir um parêntese aqui, pessoal. Quando a gente exporta, a gente exportou um container, determinado produto, tá? A invoice foi de $20.000, tá? Você vai receber o pagamento em algum momento, antecipado, ou no momento do embarque, ou você vai dar crédito ao cliente. E você vai receber esses $30.000, $20.000 que seja, tá? Você recebe esse valor. Você não recebe, pessoal, o dólar. Por quê? Tá? O Banco Central faz a conversão, você recebe numa conta no exterior, tá? Essa conta no exterior, ela pode ser sua ou de um correspondente bancário do seu banco aqui do Brasil, tá? Ele manda uma sinalização que, olha, na sua conta, no seu correspondente bancário aqui nos Estados Unidos ou na Espanha, dependendo do banco que você for usar, tem aqui $30.000 à sua disposição. E você faz um contrato cambial para receber em reais. Você não recebe em dólar no Brasil, tá? Então vai envolver essa atuação do Banco Central, mas aqui no câmbio fixo vai envolver sempre, tá, a mão do governo em si. Não é somente através do instrumento de Banco Central, porque o governo vai comprar, né, e vender divisas, controlando a oferta e demanda. Tá? Ele vai controlar todo o acesso de oferta dentro do mercado e vai comprar essas divisas a um preço X, a um preço de mercado, tá? E vai vender essa divisa ao preço que ele determinar ou vice-versa. Né? Ele vai vender a um preço de mercado e comprar essa divisa ao preço que ele quer garantir. Tá? Porque ele quer garantir um preço inalterado. Por exemplo, a gente vai estudar plano real, nisso do plano real a gente tinha uma paridade de R$1 para $1. Tá? Isso era garantido pelo governo. Tá? Envolve gasto, pessoal. Bilhões de dólares são gastos para manter câmbio. Já o câmbio flutuante, tá? Ele vai ser determinado pelas forças de mercado, oferta e demanda. O que vai dar oferta, né, cambial para a gente? Tá? Oferta de dólar, exportação, investimento externo, né, direto no Brasil, bolsa de valores, que é investimentos em carteira. Já o que a gente vai demandar dólar? Importação, investimento direto fora do país, investimento em bolsa de valores também lá fora. Tá? Então eu tenho uma perguntinha aqui, tá? Tendo em vista que o câmbio fixo gera benefícios aparentes para exportadores, por que o mesmo não é adotado nas maiores economias do mundo? Uma questão para a gente refletir. Tá? Dou uma dica. O governo não precisa ficar gastando dinheiro com câmbio, né? Tem outras coisas para ele gastar dinheiro. Bom, temos algumas vantagens e desvantagens de cada tipo de câmbio. Então, a primeira vantagem do câmbio flutuante é a autonomia na política monetária, onde ela naturalmente vai ser utilizada para estabilização de preço. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma inflação muito alta ou uma recessão, essa diferença cambial ela vai fazer com que se estabilize. Vou imaginar assim, se eu tenho um câmbio muito desvalorizado, tá? Então tem uma fuga de investimento, tá, do Brasil. Porém, com essa desvalorização, o real ou o Brasil começa a ficar muito barato, né, em relação ao dólar, por exemplo. E aí os investidores naturalmente vão passar a mandar o dinheiro de volta para cá, né? Porque quando a gente tem essa liberdade econômica, né, os agentes eles escolhem, né, onde vão alocar seus recursos e vão escolher com base em preços. Então tá caro, quero fugir do risco.
automaticamente o preço vai lá para baixo. Quando o preço vai lá para baixo, tem gente interessada em comprar. Tá? Então, essa flexibilidade, né, essa flutuação do câmbio, ela é muito positiva nesse sentido aí de ajuste natural. Tá bom? Porém, tem alguns artifícios, tá? Em câmbio flutuante, como, por exemplo, se eu induzir uma depreciação no câmbio, como a gente tem um câmbio chinês, por exemplo, um câmbio induzido a desvalorização para ser competitivo, tá? Através de oferta, né, de dólares, né, restrição de oferta de dólares, porque é tudo controlado via governo chinês. Por mais que ele seja um câmbio flutuante, ele vai ter uma sujeira nessa flutuação. Então, aqui a gente diz que é uma depreciação induzida. Tá? Por quê? Para a gente tem a possibilidade de criar um ambiente onde a gente seja mais competitivo externamente. E aí, esse produto nacional ele é comprado pelo exterior, ele é exportado, ele é importado pelo exterior. Tá? E isso faz com que aumente o que? O nosso PIB, a nossa venda, a nossa balança comercial. Tá? Então é uma estratégia aí. Se não ficou muito claro, a gente pode tirar dúvida em sala. Tá bom? Desvantagem é um volátil, então a gente vai ver essa oscilação, principalmente devido à especulação. Tá? E existem possíveis danos devido à imprevisibilidade do mercado. Bom, mas isso é melhor ter essa imprevisibilidade do que o governo gastar dinheiro desnecessariamente. Tá? Qual é a vantagem do câmbio fixo? Previsibilidade. Tá? Eu tenho uma regra clara aqui de política monetária, então eu sempre vou expandir a oferta. Tá? Então, câmbio fixo, eu vou gastar dinheiro para aumentar a quantidade, tá, de moeda na economia, porque ela vai ficando cara, eu tenho que aumentar a oferta para baratear. Vai ficando cara, eu aumento a oferta para baratear. Tá? E com isso eu vou fazendo um rombo nas minhas contas aqui. Tá? Desvantagem do câmbio fixo, aí a gente tem uma lista. Tá? Perda de autonomia da política monetária, não consigo sair, né, de choques externos, não consigo estimular o meu câmbio também. Eu tenho maiores impactos internos de choque externo, então em crises internacionais, onde eu tenho uma desvalorização muito grande, uma fuga de capitais muito grande, né, para países mais sólidos, eu tenho que garantir o meu câmbio, então eu começo a gastar muito, passo a gastar muito mais dinheiro. Tá? Eu tenho também menor informação a respeito da taxa de câmbio, tá? Porque eu não sei, se vocês perguntarem para os pais, para os avós de vocês, vocês perguntam um negócio chamado o que é câmbio paralelo, tá? Perguntem o que é câmbio paralelo, final dos anos 80, início dos anos 90, taxa de câmbio paralelo, vocês vão entender isso aí, tá? Quem trouxer a resposta do que é câmbio paralelo, a gente dá um presentinho semana que vem, tá? Na terça que vem. Eu tenho também menor informação para alocação de recursos, porque está tudo mascarado. Eu não sei se realmente o país é bom ou se ele é ruim para poder investir. Tá? O que é o risco desse câmbio? Né? Ele é causado pela variação da taxa de câmbio. Então, eu tenho um risco. Imaginar, eu investi no Brasil. O câmbio estava R$2 quando eu investi no Brasil. Aí passou um ano, agora está 4. Ou seja, o meu dólar está valendo a metade, né, do que ele valia. Então, isso é um risco cambial. Tá? Então, pessoal, no sistema de taxa de câmbio flutuante, tá, vai flutuar todos os dias, sempre. Tá? Porém, em países menores, ou em países com crises estruturais, crise de inflação, eles podem dolarizar a economia. Tá? Por exemplo, Panamá tem uma economia dolarizada, apesar de ter uma moeda que é o Balboa, uma moeda quase que ninguém vê, só em moedas, realmente moedinha, né? A moeda de troco, tá? É utilizada o Balboa, porque só tem notas de dólares correndo na economia.
Outros países já da África, aqui da América Latina, também já dolarizaram sua economia. Tá? Então, dê uma procuradinha também, se vocês tiverem curiosidade, aí estão assistindo esse vídeo aí, de repente, no notebook, dá uma procuradinha no celular aí rapidão, tá? Dá um pause, procura, tá? Ou dá um Alt Tab nessa tela aí e já procura aí no Google mesmo, tá? Economias dolarizadas que vocês vão encontrar alguma coisa. Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais interessante aqui do nosso vídeo, tá bom? Que é a formação da taxa de juros. Bom, vamos. Então, a taxa de juros, pessoal, é importante para a gente entender, a nível Brasil principalmente, porque ela vai ter impacto, ela vai impactar na taxa de câmbio. Por quê? Isso tem a ver com a mobilidade de capitais internacionalmente. Então, o que é a taxa de câmbio por definição? Taxa de juros, perdão. Taxa de juros é a taxa que garante que a demanda da economia se iguale à oferta. Tá? Então, imagina assim, eu quero comprar uma moto ou um carro. Tá? Eu não tenho dinheiro, vou ter que financiar. Se o juro está barato, eu vou querer comprar. Se o juro estiver caro, muito alto, aí eu vou ficar meio assim, pô, vou pagar muito caro nesse carro aqui, não vou comprar não, vou continuar andando de bicicleta. Tá? E também a taxa de juros, ela vai medir o quê? O retorno, tá, da propriedade de dinheiro. Tá? Por quê? R$1 hoje não é R$1 daqui a um ano. Tá? Principalmente em relação à inflação, que a gente já viu, né? Porque a inflação, o dinheiro é comido, né? Mas se eu aplicar esse dinheiro, né? Esse R$1, ele vai aumentar, tá? Então, pessoal, antes da gente entrar em taxa de juros, a gente precisa entender o que é a eficiência marginal. Então, Keynes, né, criou essa eficiência marginal do capital para criar essa taxa de juros, tá? Onde é uma taxa que iguala o preço de demanda de investimento pelo preço de oferta de investimento. Tá? Então, a gente tem aqui a eficiência marginal do capital, que é essa curvazinha aqui, ó, que eu estou pintando aqui para vocês. Essa curva. Cada país, tá? Ele vai ter uma curva. Vamos imaginar assim, tá? Uma configuração de economia. Mas o que eu tenho que entender? Toda vez, tá, que os juros diminuem, então eu vou pintar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho uma taxa de juros, que eu posso chamar de R1, tá? Taxa 1. Essa taxa me garante um investimento, tá? Investimento determinado aqui. Porém, se eu baixar essa taxa, vou fazer o quê? Um deslocamento da taxa aqui para baixo, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma taxa mais baixa, tá? Onde eu tenho maior, ó, eu toquei aqui a eficiência marginal do capital e eu tenho um investimento maior, porque vamos pegar aqui que o investimento 1, né, é menor do que o investimento 2. E a taxa de juros, né, 2, ela é menor do que a taxa de juros 1. Se eu aumentar automaticamente também, se eu aumentei a taxa de juros para cá, automaticamente, tá, eu diminuo o meu investimento. Lembrando que isso é investimento produtivo, tá? É criação de emprego, de renda, de empresas, tá? Não é especulativo. Tá bom? O que é interessante a gente ver? Que quando a taxa de juros está muito alta, ela já não gera tanto um impacto assim mais no investimento. Assim como ela está muito baixa, né, nesse ponto aqui, né, ela já não gera tanto impacto no investimento. Então, ó, nos extremos, ela não gera impacto, tá? Mas o que a gente tem que entender? Pô, Luiz, eu entendi essa sistemática da taxa de juros e entendi o investimento. Mas o que é a eficiência marginal do capital? Tá?
vou apagar aqui para mostrar para vocês. Tá? A gente diz que um capital ele é eficiente quando ele está nessa zona aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho vamos colocar assim, uma taxa de juros de 5% ao ano. Tá? Quando tem essa taxa de juros de 5% ao ano, ela vai balizar meus investimentos. Então, tá? Essa aqui seria a fronteira. Então, se eu tenho uma taxa de juros, tá, de 5% e um negócio, vou abrir lá uma padaria, que ela vai me dar 5% de lucro por ano, ela vai estar dentro dessa área aqui na fronteira. Tá? Ela está sendo eficiente na fronteira, então eu estou empatando 0 a 0. Tá? Se ela me der uma taxa menor do que os 5%, tá? É melhor eu aplicar o meu capital para ele ser mais eficiente do que investir nesse negócio que não vai dar futuro. Tá? Porém, se eu tenho investimentos, vamos imaginar se essa mesma padaria ela vai me dar um retorno de 10% ao ano, ou de 6%, 7%, 8% ao ano, ela já vai estar nessa outra área aqui. Então ela está sendo mais eficiente do que a taxa de juros. Tá? Então o capital está sendo melhor empregado quando, tá, o nosso retorno, a nossa lucratividade, ela é maior do que a taxa de juros básica da economia. Tá? Mas a gente funciona muito em relação a expectativas. Então, me perguntem sobre expectativas na próxima aula que eu vou falar para vocês o que é. Outra questão, tá, importante é toda vez que, tá, a gente tem expectativa em relação ao futuro, tá, o investimento vai aumentar. E caso haja pessimismo, a situação será a inversa. Tá? Então, já respondendo, né, o que eu ia perguntar para vocês, né, o empresário ele vai decidir por investir, mesmo se a taxa de juros não for favorável, se ele acreditar que no futuro ele vai ser recompensado. Tá? Mas o futuro ele depende do quê? Da estabilidade econômica. Então, se a gente for falar de transição de governo FHC para Lula, eu tenho uma crise de estabilidade econômica. Tá? E aí a gente vai ver por que o Lula ele mantém a cartilha do FHC no primeiro mandato. Tá? Porque ele precisa dar previsibilidade ao capital. Beleza? Então, pessoal, eu trago aqui duas perguntas aqui para a gente. Né? Primeiro, em 2012, se afirmava que o real estava forte porque as taxas de juros do Brasil estavam elevadas. Será que o câmbio ele pode explicar essa afirmação? Né? Então, tendo em vista leis de mercado, né, a gente pode afirmar que uma elevação na taxa de juros faz com que uma moeda ela se aprecie em relação às outras moedas. Por quê? Porque sempre quem aplica na Bolsa de Valores, por exemplo, está atrás de juros altos. Tá? Então, se a gente olha o índice Bovespa, tá? Olha a taxa de juros, olha o câmbio, a gente vai ver, olha, o juros está influenciando esse câmbio. Por quê? Taxa de juros elevada paga mais pelo dinheiro aplicado, tá? Ali na bolsa, por exemplo. E isso vai fortalecendo. Então, cada vez mais investidores querem títulos de empresas brasileiras na bolsa brasileira, precisam de real. Aumenta a demanda por real, automaticamente o preço do real sobe, ou seja, é a valorização do real. E o inverso é verdadeiro que a gente está vivendo hoje? 2020, juros baixos, dólar alto.
né? Nossos juros estão baixos, menos atrativo, automaticamente há uma fuga internacional de capitais. Apesar que a confiança interna e há uma mudança de configuração de bolsa de valores, onde a gente teve um superaquecimento de bolsa de valores atualmente, acho que a tendência é que aumente também esse aquecimento da bolsa, né? Os pontos da bolsa aumentarem. Por quê? Porque hoje é o investidor interno que está investindo na bolsa. Tá? Então, a bolsa sozinha não vai ajudar a gente a entender o câmbio e os juros. Tá? Mas se eu olho para os juros e para o câmbio, tá? Eu já consigo fazer uma análise mais aprofundada. Tá? E por que a bolsa não vai mexer? Né? Por que a bolsa não está sendo influenciada? Porque a configuração hoje é de investimento interno e não externo. Tá? Outra questão, né? Dada a possibilidade então, de arbitragem, o que é arbitragem? É você escolher entre taxas internacionais de N países, em escala mundial, em relação à alocação de recursos, alguma relação derivada de taxa de juros e taxa de juros externa. Então, eu tenho juros dentro do meu país e eu tenho outros juros fora do país. Então, o investimento ele se dá na escolha de taxa de juros. Então, se eu estou na perspectiva internacional, eu tenho um juros muito elevado aqui no Brasil e um juros menos elevado no México, por exemplo, lógico que eu vou colocar o dinheiro no Brasil. Tá? Eu tenho um juros mais elevado, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, aumentar meio ponto percentual na taxa de juros americana. Isso significa que vai ter um monte de investimento no Brasil que vai para os Estados Unidos. Por quê? Né? Lá tem menos risco cambial, menos risco país, tá? Aumentou, vai pagar mais. Então, todo esse movimento de taxa de juros, Banco Central Europeu, a gente pega o Fed, né? A gente pega em todas as maiores bolsas do mundo, os maiores índices do mundo, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, né? Enfim, tá? N bolsas aí, bolsas orientais também, vejam que quando há esse movimento de taxa de juros, há, né, uma redistribuição aí do capital, tá bom? Então a gente fala, né, que a escolha entre ativos internos e ativos externos, né, com o objetivo de obter maior retorno. Então, quem vai investir quer sempre ter maior retorno ali do seu capital, tá? Então, o capital especulativo ele vai ser muito dinâmico, ele vai estar dentro desse jogo cambial, tá? E vai fazer com que o investidor especulativo escolha a taxa de juros mais atraente, tá? E ele vai levar em consideração também o que? A valorização ou desvalorização cambial. Então imagina, né? Olha a quantidade de capital especulativo que tinha no país quando a gente tinha um juros elevado, uma economia sólida e um câmbio que cada vez valorizava mais, tá? Se vocês forem ler, conhecer o Warren Buffett, um dos maiores investidores e especuladores do mundo, ele ganha alguns bilhões no Brasil na troca de governo FHC Lula, sabia que o Brasil estava estável, Lula ia seguir uma cartilha, o dólar bate 4, tá? E depois vai para uns 50. Então, ou seja, além do fator juros, ele ganhou o fator valorização do real. Tá? E tem uma intuição aqui que é caso o investidor espere que a moeda do país se deprecie, ele só aceitará comprar títulos do país com uma taxa de juros que compense a expectativa. Tá? Então é uma coisa automática aí, né? Então eu tiro o dólar e transformo em real, eu tenho agora as taxas de juros do Brasil menos a perda da desvalorização do real. Tá? E assim, né?
a escolha desse regime cambial, se é câmbio fixo, câmbio flutuante, ele vai afetar diretamente, né? Ele afeta diretamente a determinação do preço em divisa estrangeira, tá? Então, todo o equilíbrio da economia ele vai estar circundando essa questão, taxa de câmbio, né? E troca, né, de divisas de dólares por real, né? Ok? Em câmbio flutuante, pessoal, vamos colocar aqui, o efeito, eu tenho um efeito predominante da taxa de juros no equilíbrio monetário, tá? Porque aí eu tenho uma taxa de juros, eu tenho política monetária, e com isso eu consigo controlar melhor o meu câmbio, por exemplo, é uma das estratégias, né? Controle cambial. Já no câmbio fixo, não. O governo ele tira, tá, a taxa de juros porque ele garante, tá, o preço da moeda. E a gente diz que para mesmo países, né, de mesmo risco não cambial, né, um risco não cambial que a gente coloca aqui, tá? Nível de risco não cambial. Quando eu tenho câmbio fixo, eu igualo a taxa de juros, tá? Então não tenho arbitragem ali. E agora a renda do país ela passa a ser a única variável de demanda de moeda. Então a dinâmica econômica do país vai ser mais atrativa ou não, tá? Porém, tá? No câmbio fixo, olha aqui, ó, ele implica perda de controle sobre a oferta de moeda. Eu tenho que expandir, 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 expandir sempre, tá? E essas variações da renda vão o quê? Pressionar a demanda. Se o país está ficando mais rico, ele vai pressionar a demanda por moeda, gerando mais instabilidade ali no câmbio fixo. Então, por exemplo, se um país ele começa a exportar muito, eu aumento a renda desse país por exportação com câmbio fixo, eu vou começar a pressionar a minha demanda, tá? Porque eu tenho um aumento de renda. Então, tendo mais renda, mais demanda por moeda, tá? E aí, toda vez o governo vai precisar gastar mais. Então, é uma bomba relógio essa questão de câmbio fixo, tá? A gente vai ver que no plano real é utilizado o câmbio fixo num curto período de tempo por uma questão de estabilização. E depois a gente joga o câmbio flutuante. O nosso câmbio fixo ele não é exatamente fixo, tá, pessoal? Ele pode variar em um intervalo. Por exemplo, o câmbio começou com 0,8, né? E a gente chama de um efeito chamado crawling pad, que seriam as microdesvalorizações cambiais, que elas vão acontecendo até chegar ali 1,10, 1,20, né? No passar dos anos ali, diminuindo gradativamente também o custo com o câmbio fixo, tá? Certinho, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Sei que o conteúdo denso foi uma aula rápida, tá? Apesar de ser 40 minutos de aula, é uma aula bastante rápida, para um tema bastante denso. Mas anotem dúvidas, levem para a próxima aula e a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.